Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor. No Evangelho de João, capítulo 4, estamos já 2 domingos, esse é o terceiro, que estamos fazendo uma exposição deste capítulo, a história, o encontro que Jesus teve com aquela mulher samaritana. E hoje nós queremos destacar os versículos 31 a 38, que nós não falamos. Se os irmãos recordarem bem, nós falamos semana passada até o versículo 30 e depois também falamos do 39 ao 42 e pulamos propositalmente os versículos 31 a 38. E hoje nós vamos falar sobre estes versículos, o que eles nos ensinam. A partir do 31. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Pai Santo, pedimos que o Senhor fale conosco. Suplicamos o Senhor mais uma vez, porque entendemos que sem o Senhor nada podemos fazer. E que nesta explanação, nesta exposição, possamos entender, Senhor, o que o Senhor quer nos anunciar, o que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Fala conosco, prepara os nossos corações, quebranta as nossas vidas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Jesus estava tendo um diálogo, e na verdade já tinha tido este diálogo com a mulher samaritana, quando os seus discípulos, antes de Jesus começar a conversar com a mulher samaritana, diz a Bíblia no versículo 8 do capítulo 4, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. No versículo 27 nos diz: neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? E no versículo 31, nesse ínterim, nesse intervalo, nesse momento, os discípulos lhe rogavam dizendo: Mestre, come. Eles tinham ido na cidade para comprar comida. Diz o texto no versículo 6 do capítulo 4, que estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Nós vimos no mapa que a viagem da Judeia para a Galileia era muito extensa. E ele ficou ali sentado, tinha um propósito. A gente já falou sobre isto nos 2 sermões anteriores. Mas eu gostaria de destacar nesse sermão, nesta noite, qual é a vontade de Deus na vida da humanidade. Qual é a vontade de Deus para a sua vida, enquanto servo do Senhor,
Qual é o propósito de Deus na sua caminhada cristã, na sua caminhada terrena, durante esse tempo que Deus está proporcionando você a viver? Nós não sabemos quanto tempo nós temos de vida. Eu só sei que a nossa velhinha está acesa e um dia ela vai apagar. Jesus, sendo Deus, sabia que o seu tempo, já a esta altura, no início do seu ministério, ele sabia que tinha um tempo estabelecido, porque para ele, que é Deus, ele não está restrito e não está limitado ao cronos, ao tempo do cronômetro, mas ele está sempre no tempo de Deus. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos viver. Jesus sabia. E quantas vezes, a gente lendo os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vamos perceber o próprio Cristo dizendo: não é chegado o meu tempo. Quando ele fazia algum milagre, ele falava: não falai para ninguém, não anunciai, porque ainda não é chegada a minha hora. Ele sabia o que ia realizar. Ele tinha bem definido na sua vida o que ele tinha que fazer. Ele é Deus. Os discípulos que foram à cidade comprar alimento estavam ainda naquela ideia, naquele pensamento do tangível, do palpável, do material mesmo, porque eles eram homens falhos, pecadores. Tanto é que vocês sabem muito bem, quando Jesus foi crucificado, morto, e para eles, discípulos, vencido, a Bíblia diz que Pedro voltou à sua prática antiga, que era pescador, e os outros voltaram à sua rotina. Mas providencialmente Jesus, que é Deus, sabia que isso poderia acontecer, então ele ficou aproximadamente 40 dias na terra para fortalecer os irmãos, para incentivar os apóstolos, discípulos, para que eles continuassem a fazer o que ele tinha iniciado, que era a obra da redenção da humanidade. Os discípulos, a exemplo de nós, muitas vezes estamos preocupados com o hoje. Estamos preocupados se nós vamos ter provisão para amanhã. Estamos preocupados com o nosso trabalho, com a nossa promoção, com a nossa ascensão profissional ou com os recursos que a gente vai obter para a manutenção da nossa vida aqui. Isso é humano, isso é natural a nós. Mas Jesus veio nos ensinar algo sublime e superior a isto, que o pastor Carlos tem demasiadamente falado e anunciado, que o mais importante, como o Renato ressaltou aqui na sua fala no momento missionário, não é a fama, não é a glória, não é um troféu, mas o mais importante é sabermos que somos finitos e que um dia nós vamos findar e que nós vamos acabar no material, mas o espiritual é eterno, e foi para isso que Jesus veio. E é essa mensagem que eu quero vos anunciar nessa noite, que nós percebamos, que nós entendamos, e isso vocês já sabem, porque o pastor já falou muitas vezes, que o que nós estamos vivendo no dia a dia, no nosso cotidiano, é transitório, é passageiro. E que Deus veio através do Emanuel, ou seja, do Deus conosco, do Jesus Cristo, do Cristo ungido, o Messias, que fala para aquela mulher de uma água que não era H2O, mas era a água que ia jorrar para a vida eterna. E aí os discípulos chegam do mercado e insiste para que Jesus
comesse. Eu usei a palavra insistir porque a gente percebe a palavra rogo, rogavam, dizendo, mestre, come. Eles sabiam que Jesus estava com fome, porque eles também estavam com fome. E aí, Jesus lhes fala, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Quando eu leio esse texto, eu já li várias vezes, e você naturalmente já leu também, eu não sei o que você pensa. Mas quando eu penso nesse texto, eu leio esse texto, eu fico pensando no que Jesus queria transmitir, no que ele queria ensinar. Veja bem, quando você vai no mercado preparar a sua compra para o mercado, no mercado para aquele prato que você pensou em fazer, normalmente domingo é o dia especial que você prepara algo especial para a família. Não sei se você pensa assim, mas é tradicional no Brasil ser assim. No domingo a comida é mais elaborada. Você prepara com carinho e você vai consumir aquela comida. Interessante que você às vezes gasta 1 hora para preparar a comida, ou até mais, dependendo da sua habilidade. E em 10 minutos a mesa some. Principalmente se estiverem na mesa o Guilherme, o Daniel. Cadê o Daniel? Daniel. O pastor agora está comendo um pouquinho, mas antigamente, Vinícius, Pimentel. A mãe demora um tempão para fazer a comida, os meninos vão lá, tum. Então, a gente consome. É claro que a gente faz a comida e ela vai ser consumida. O que Jesus está falando quando os seus discípulos falam, come, ele fala, eu tenho uma comida para fazer. E quando a gente fala em comida, o que é que você pensa? Subsistência. Você não fica muito tempo sem comer, principalmente na fase de adolescência. Quando a gente está mais, depois dos 40, o metabolismo já não é mais o mesmo, a gente começa a reduzir a comida, o que é errado. A gente deveria reduzir a comida já na adolescência, tá, Guilherme? Então, como o suficiente. No Brasil é tradicional que quanto mais comer, mais saúde a gente tem. Isso é um mito e uma mentira. A gente tem que saber comer desde criança. Se Natan e as criancinhas que nasceram a Stephanie começarem a se alimentar adequadamente desde já, elas vão ter uma saúde muito melhor lá na frente. Mas o que eu quero destacar é esta palavra que Jesus fala, eu tenho uma comida para realizar. Normalmente a comida vem satisfazer a nossa vontade. Eu tenho certeza que nós somos movidos na hora da alimentação pelos olhos. Quando você vê uma comida boa assim, né, pelos olhos, só em olhar você já desperta aquela vontade. Quando você está naquela segunda-feira, você começa a comer um cardápio estrangeiro, japonês, francês, né? Sobrodonté, que é uma francesa, sobrou de ontem. Ou aquela comida japonesa chamada soborô, sobrou do almoço. Aí na janta você fica meio desmotivado em comer. Ou na segunda-feira, aquela comida que foi, de repente, o que sobrou do domingo, e você dá uma incrementada nela, você não é muito motivado a comer, não é verdade? É assim. Mas quando você é convidado para ir na casa de alguém para comer uma comida, e normalmente quando a gente é convidado para ir na casa de alguém, a comida é caprichada, né? As pessoas capricham mais quando vem alguém em nossa casa, não é assim que acontece? É natural.
Aí quando a gente senta à mesa, a gente vê aquele banquete, a gente já fica extasiado só em ver. Mas ela tem uma finalidade. Só em olhar você não é alimentado, você tem que ingerir esse alimento. Porque o seu organismo está precisando. Ou seja, o alimento serve para a nossa manutenção, para a nossa subsistência. Os discípulos saíram daquele lugar onde Jesus estava, que estava cansado da viagem, e eles foram até a cidade para comprar o alimento. Não sabemos quanto tempo eles demoraram para comprar e para trazer o alimento. Quando eles chegam diante de Jesus e o vê conversando com aquela mulher, e depois que aquela mulher, diz o texto, sai e vai para os samaritanos anunciar o que ela tinha ouvido de Jesus, os apóstolos, os discípulos chegam para ele e falam, come. Eles se espantaram porque Jesus fala, eu tenho uma outra comida. Eles não entenderam nada, eles pensaram, será que alguém veio aqui e deu comida para ele enquanto a gente estava lá comprando? Será que alguém trouxe alguma coisa para que ele comesse? E aí Jesus responde, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, a satisfação ou a necessidade física, ela está em segundo plano, porque o que eu quero, o que eu vim fazer, é mais sublime do que tão somente alimentar o meu físico. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo, que o material, que o tangível, que o alimento, que a provisão, que muitas vezes nós nos esforçamos para conquistar, que nós nos afadigamos para obter, que nós às vezes nos estressamos, e quantas vezes nós não pedimos demissão do trabalho porque nós não aguentamos mais o nosso patrão, nós não aguentamos mais a rotina da nossa vida, e aquilo tudo ali, muitas vezes nós até insistimos em ficar, porque a gente pensa na família que a gente tem que sustentar, e a gente passa por cima de muitas coisas. Quantas vezes nós nos afadigamos para conquistar a nossa provisão diária? Quantas vezes nós nos esforçamos para que conquistemos a nossa sobrevivência? E a comida é o resumo de tudo. Porque nós trabalhamos para comer. Nós trabalhamos para nos vestir. Nós trabalhamos e nós vivemos para a nossa sobrevivência. Mas o que Jesus está ensinando, o que ele falou lá no deserto, quando ele foi tentado por Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus veio anunciar, o que a gente tem que entender, e eu quero resumir o comida aqui nesse texto com aquilo que a gente trabalha e aquilo que a gente vive lutando para conquistar, que é a nossa provisão, que é o nosso dia a dia. Os discípulos estavam preocupados com a subsistência de Jesus. E ele avisa para os seus discípulos que a comida dele consistia em fazer a vontade de Deus. E realizar a sua obra. Qual era a obra que Jesus veio realizar? O resgate da alma humana. Ele não veio resgatar o corpo, porque o corpo vai ser destruído, como diz a Bíblia, o pó volte ao pó como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ele sabia, e ele sabia muito bem disso, que o corpo vai ser destruído. O que eu quero destacar nesta noite, queridos irmãos, amada igreja, é que nós muitas vezes nos esforçamos, nos afadigamos, nos estressamos, nos cansamos, nos desgastamos, nos humilhamos para uma coisa que é transitória e passageira, que vai passar, e nós não nos esforçamos para realizar a obra que Deus veio realizar, que é o resgate da alma humana.
Foi para isso que Jesus veio realizar a obra. E que obra é esta? Igreja, qual é a obra que nós temos que realizar? Qual é a vontade de Deus que eu tenho que fazer? Qual o ministério que Deus tem para mim nesta vida? Que diz o salmista Moisés, no Salmo 90, é como a flor do campo, nasce, vicege e murcha, e logo vai embora. Você já parou para pensar qual tem sido a sua dedicação e qual tem sido o seu empenho para aquilo que permanece para a eternidade? Falava ontem na congregação, na mensagem, e mencionei este mesmo caso hoje na nossa classe, e vou fazê-lo aqui. Se você tivesse a oportunidade de pegar uma sacola e colocar nesta sacola tudo aquilo que você está fazendo, que vai perseverar para a eternidade. É claro que o que eu estou falando não é realidade, no sentido de você guardar alguma coisa para esta vida, porque você não vai guardar nada. Mas diz a Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 3, dos galardões, da obra que vai ser revelada pelo fogo. Aquilo que você está guardando nessa sacola, vamos supor que seja uma sacola. Eu falei num tom até muito contundente ontem na congregação. É possível que essa sacola esteja vazia. Mas no que tange as coisas relacionadas a este mundo, é possível que você tenha acumulado propriedades, riquezas, que no dia que você partir, essas coisas que estão relacionadas a este corpo, a esta vida, não vão ser levadas. Eu já falei algumas vezes aqui, não existe gaveta no caixão. O máximo que você vai levar é uma peça de roupa, uma muda de roupa, uma calça, uma blusa, quem sabe um paletó, uma gravata. Mas também não vai levar, vai ficar lá na sepultura. Mas você já percebeu que a gente se afadiga e trabalha só por isso? Que a gente se estressa, se desgasta só por isso? Eu não estou fazendo apologia a que você não trabalhe, a que você não conquiste as coisas. Não, pelo amor de Deus, não me interprete errado. Você tem que trabalhar, a Bíblia diz, Paulo fala a uma igreja, creio que de Coríntios, aquele que não trabalhar também não coma. Não estou falando isso. Eu estou falando uma escala de valores. Como está a sua sacola que vai ser revelada na eternidade? Ou como está o seu sacão de coisas? E de repente você pensa assim, pastor, materialmente eu não tenho nada. Eu sou pobre. Não tenho nada. O salmista Davi, no Salmo 70, no final do Salmo diz, eu sou pobre e necessitado. Só que ele não era pobre e necessitado. Ele era rico, ele era rei, mas ele estava falando da dependência de Deus, ele precisava do Senhor. Você conhece, eu tenho certeza, alguém que tenha muito dinheiro e que não tem alegria, não tem paz, não tem felicidade. Eu não estou dizendo, o próprio Jesus falou que a vida de um homem não pode ser estimada ou vista pelos bens que ele possui. Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 6, tendo o que comer e o que se vestir, esteja com isso contentes. E Paulo recomenda a Timóteo, não busca riqueza, porque quem busca ser rico, busca mal para si mesmo.
Então, pastor, o senhor está falando que a gente não pode ser rico? Não, estou falando isso. Se Deus quiser te abençoar, Ele vai te abençoar, querido, amém? Ele vai dar para você o que você precisa, e eu tenho certeza que nós temos tido mais do que precisamos. Por graça, por compaixão e por misericórdia. Mas o que a gente tem que entender da mensagem, o que o próprio Cristo ensinou, que aonde estiver o seu coração, ou aonde estiver a sua riqueza, ali está o seu coração. Tem que saber onde está o seu coração. Aí de repente você que é pobre e não tem nada, de repente falar, então essa mensagem não serve para mim não, eu estou pobre, então estou fazendo a vontade de Deus. Não. Quando eu leio Lucas 16, e às vezes as pessoas interpretam aquele texto errado, quando fala, Jesus conta a história de Lázaro e o rico, e fala lá no texto que Lázaro era pobre, mendigava, os cães lambiam as suas úlceras, e ele não tinha nada. O rico era rico, próspero, tinha todas as coisas. E aí o pai Abraão fala assim, você teve os bens nessa vida. Ele os males, sofreu. Não quer dizer que o rico vai para o inferno e que o pobre vai para o céu. Só pelo fato de ser pobre. Não, não é isso. Ali foi um assunto específico, algo bem pessoal. Não quer dizer que pobre vai para o céu e que o rico vai para o inferno. Não está escrito isso em lugar nenhum. Só que diz Paulo a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí é uma outra coisa. E que a gente tem que prestar bastante atenção na nossa vida aqui. O tempo que a gente tem empreendido, investido na obra que você foi chamado para realizar. Diz a Bíblia em 1 Pedro 2,9 que você é raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Oh, glória! Amém, que bom, só que o versículo não acaba aí. Você é tudo isso, a fim de proclamardes as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você, meu irmão, minha irmã, foi chamado para realizar uma obra. Na verdade, você foi chamado para dar continuidade à obra que Jesus começou. E sabe qual é essa obra? É o resgate de outras pessoas para que elas experimentem o que você experimentou. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Aleluia. Ele tem feito muitas coisas. Ele desvendou os meus olhos para a verdade. Eu agora conheço a verdade. Isso é misericórdia de Deus. Aleluia. Eu sou um salvo em Cristo Jesus. Eu sou redimido pelo sangue do Cordeiro. Mas Ele me chamou, Ele fez isso tudo para mim. E por você, para que nós continuássemos a realizar a obra que Ele começou a realizar. O que Jesus nos ensina, queridos irmãos, nesse texto, é que a nossa vida aqui tem um propósito definido. E para aqueles discípulos que estavam ali ouvindo aquela palavra de Jesus, eles ouvem mais uma palavra, no versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Aí Jesus, como é inteligente, é Deus, é maravilhoso. Ele usa uma figura de linguagem, mostrando a realidade do tempo presente para aqueles homens que estavam preocupados com o quê? Com o cotidiano, com a provisão. E aí Jesus usa esse exemplo da ceifa, que na verdade, segundo os discípulos, eu não sei precisar que época era essa, mas eles estavam dizendo que o tempo ainda não estava pronto para colher os produtos da safra deles.
Mas Jesus não está falando sobre isso. Jesus está falando das pessoas que estão prontinhas para serem colhidas, como preciosidades para Deus. Aquelas pessoas, no tempo que Jesus veio, elas estavam preparadinhas para receber uma palavra e aceitar. Foi o que aconteceu com a mulher samaritana. E a ceifa, ou melhor, os campos continuam brancos ainda hoje. O grande problema, queridos irmãos, igreja, é que nós ainda estamos como os discípulos, pensando em coisas materiais. A nossa vida consiste, e nós gastamos tempo, investimos força física, saúde, naquilo que é transitório e passageiro, e a gente não tem visto as pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno. Nós não entendemos, na realidade, o que significa inferno. Porque se nós entendêssemos o que é inferno, a gente ia gastar mais tempo resgatando essas vidas do inferno, porque na verdade, elas já estão no inferno, se não forem resgatadas em nome de Jesus. Enquanto nós ficamos nos degradando entre denominações e na igreja local, um brigando com o outro, pessoas estão caminhando a passos firmes e largos para o inferno. E a obra que Jesus veio realizar é tirar essas vidas do inferno. A Bíblia diz em Marcos, que o inferno, o bicho não para de comer e o fogo não para de queimar. Aquela pessoa que você conhece, que você ama, que você quer estar presente com ela, que você festeja com ela, se ela não tiver Jesus e ela morrer sem Cristo, ela vai perecer eternamente no inferno. Não tem mais chance, não tem mais o que fazer. Por isso, igreja, nós temos que fazer a obra que Ele chamou para nós realizarmos. Você já percebeu que estrategicamente Satanás está nos cansando? Você já percebeu que estrategicamente Satanás está fazendo com que a igreja não faça o que ele mandou fazer? Você já percebeu que até nas reuniões coletivas da igreja, muitos estão cansados porque estão se desgastando no físico, emocional, estão cansados, prostrados e falam: eu não vou à igreja porque hoje eu estou cansado demais. Trabalhei o dia todo, mais de 8 horas. Agora eu quero repousar. E Deus deu para você oportunidades lá no trabalho, de ser luz, de ser sal, e testemunhar e falar de Jesus. Mas quantas vezes a gente quer pegar o colega de trabalho pelo pescoço, ao invés de falar para ele de Jesus? Quantas vezes a gente quer pegar aquela vizinha que joga o lixo na nossa calçada pelo pescoço, em vez de falar do amor de Jesus para ela e tirar o lixo dela e o seu também? O que eu estou falando não é segredo para ninguém. Nós estamos neste mundo perverso, corrupto. Mas esse mundo perverso e corrupto é constituído de almas preciosas. Essas pessoas precisam ser salvas, precisam ser resgatadas. E nós, igreja, temos que tomar uma postura. Nós temos que olhar para o campo que está branco, para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessa arte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Se você analisar
a parábola do semeador, você vai perceber o que esse texto, Jesus está fazendo uma aglutinação de informações. Mais tarde ele vai falar sobre a parábola do semeador. O que ele está dizendo aqui, que o ceifeiro é ele que vai ceifar na hora certa. E desde já ele recebe a recompensa em tesouro o seu fruto para a vida eterna. Percebam, queridos, o que ele veio fazer. Ele veio fazer, resgatar as pessoas para a vida eterna, não é para esse tempo. O que ele veio fazer, ele está entesourando, ele está falando de nós, amém? Ele está falando da minha vida. A recompensa que ele estava já vendo e percebendo era a minha vida, era a sua vida. E nós já estamos entesourados para a vida eterna. Amém? E se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. E ele conclui dizendo, pois no caso é verdadeiro o ditado, um é semeador, o outro é o ceifeiro. E agora ele está falando de algo da nossa vida trabalhando no campo missionário, no campo da evangelização, no campo do resgate das vidas. Nós temos que semear a palavra, nós temos que entender que às vezes nós vamos pregar para alguém e a gente não vai ver o resultado da nossa semeadura, mas outro vai ceifar, outro vai ganhar. A gente tem na igreja um trabalho, que todos creio que conhecem, que a Anne faz lá na Fundação Casa. Eu tenho certeza que a Anne já viu resultados, alguns resultados, mas muitos adolescentes que vêm para Araraquara, para a Fundação Casa, não residem aqui. E quando eles voltam para os seus lares, em suas cidades, é provável que agora eles estejam em igrejas. E que a Anne nem vai ver, mas ela semeou a palavra. Está semeada. Outro dia o Aparecido compartilhou comigo de um menino que ele encontrou na rua, um rapaz já casado, ele apresentou até a esposa dele e o filhinho. Ele olhou para ele e falou assim, esse rapaz, Senhor, o Aparecido não entendeu muito bem, lembra de mim? E aí pela linguagem o Cido lembrou. Porque o Cido também faz o trabalho na Fundação Casa, de pessoas fazendo a ressocialização. E este rapaz falou, eu quero agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor falou comigo naquele tempo. Pela palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Hoje eu tenho uma família e eu estou servindo a Jesus. Se o Cido não tivesse encontrado com ele, o Cido não saberia. Muitas coisas que você semeia, que a Anne semeia, que você semeia no seu dia a dia, você de repente nem vai ver aqui, mas você vai ver os frutos na eternidade. Mas uma coisa é certa, você tem que semear. Você tem que falar. Quero concluir o sermão no versículo 38 dizendo, eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalham e vós entrastes no seu trabalho. Quantas pessoas vêm aqui na igreja e quando o pastor faz o apelo ou o convite, a pessoa aceita Jesus, mas essa pessoa de repente foi semeada no coração dela por você. Você semeou, você falou, você evangelizou, e aí essa pessoa falou, eu vou lá na igreja. Aí quando vem a igreja, o pastor faz o sermão, prega e faz o convite, a pessoa vem à frente. Não foi mérito do pastor, foi você que semeou. Quando você fala de Jesus para a pessoa que está lá fora, e ela sente no coração o desejo de vir à igreja, e ela vem à igreja, e eu digo sempre isso, que vocês estão mais ligados com as pessoas de fora, do contexto eclesiástico do que o pastor, porque o meu envolvimento é diretamente com você, ovelha. Mas você tem acesso a pessoas que eu não tenho acesso. E aí quando você semeia, quando você fala do amor de Jesus, e desperta nela o desejo de estar na igreja, aí ela vem, aí ela ouve o sermão. Mas na verdade o Espírito já está trabalhando no coração dela, pela sua semeadura, você falou. Nós temos exemplos aqui na igreja, de pessoas que vieram à igreja a convite de alguém. Hoje mesmo nós recebemos uma pessoa,
que veio aqui de manhã, ela não está agora à noite. E ela preencheu a fichinha e ela colocou lá na observação: atendendo um convite que foi feito a mim há mais de 2 anos atrás. Ela veio depois de 2 anos de convite feito para ela. E ela veio à igreja hoje. E a minha oração é que ela volte, em nome de Jesus. Então, convide. Fale de Jesus. Fale do amor de Jesus. Eu tenho certeza que aquele convite não foi só feito um convite para ela. Eu tenho certeza que a pessoa falou de Jesus para ela. E ela ficou com aquilo. Mas você sabe que o inimigo trabalha para destruir aquilo que você faz. Você, analisando a parábola do semeador, você vai perceber isso. Mas a semente ficou lá. O diabo tentou tirar, mas a sementinha ficou lá. E hoje, depois de 2 anos, ela veio à igreja. De repente, quem fez o convite nem esteja mais na igreja, mas está lá, semeado. Irmãos, Deus te chamou para uma obra a ser realizada. Deixe Deus te usar. Preste atenção na sua vida, naquilo que Deus tem chamado e tocado no seu coração. Faça o que Deus quer que você faça. Deus tem um propósito grande na sua vida. Deixe ser usado, permita-se ser usado. E eu tenho certeza que o Senhor vai usar grandemente a sua vida. Que para tanto o Senhor nos abençoe.